Graças e paz, irmãos. Amém? Vamos começar a dar início à nossa aula de hoje. Queria dizer aos irmãos que desde ontem à tarde eu fui acometido por uma gripe, mas então um pouquinho de paciência. Já sou devagar, estou mais devagar ainda, tá? Até fui convidado ontem para estar num churrasco que só tinha picanha e não podia aproveitar. Não estou sentindo gosto nenhum. Né? Aí não tinha jeito, mas vamos orar e começar a nossa aula de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos nessa manhã, ó Pai, aqui, e pedimos ao Teu Espírito Santo, ó Deus, que a palavra do Senhor ela seja revelada aos nossos corações, ó Pai, de modo que nós possamos sair daqui como é o tema da nossa aula, Senhor, exultando em Cristo, ó Pai, exaltando a Cristo, Senhor. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, o tema da nossa aula de hoje é a igreja, ou a igreja que exalta a Cristo. Alguém tem uma ideia do que nós vamos falar a partir desse tema? O que será que significa uma igreja que exalta a Cristo? Um de cada vez, tá? O que será que é uma igreja que exalta a Cristo? Alguém parou para pensar? Confesso que eu fiquei pensando, né? Antes, quando eu recebi o tema, eu fiquei pensando de que de fato nós vamos conversar ou falar a respeito de uma igreja que exalta a Cristo. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. A igreja já não exalta a Cristo? Sim ou não? Será? Né? Por que a importância da gente pensar numa igreja que exalta a Cristo? O que será que quer dizer isso? O pastor Samuel está dizendo para nós, então, que a gente pode ter a visão de que a gente pode exaltar a Cristo somente através dos cânticos e dos louvores. Legal. Quando Cristo está no centro de tudo aquilo que a gente faz, nós estamos, então, exaltando a Cristo. Legal. O que mais, pessoal? Os milagres, as maravilhas. Vocês vão ver que nós vamos entrar nessa questão também dos milagres, sinais e prodígios, né? Qual que é, de fato, o coração da igreja? São as atividades? As programações? É só o fato da gente estar reunidos? Né? O que é, de fato, a espinha dorsal da igreja? O que é o coração da mensagem? Qual que é o coração da igreja, a espinha dorsal da igreja, o coração da mensagem? Será que é somente as nossas atividades, é a nossa programação para os jovens, para os casais, para as crianças? Né? Será que isso é o cerne da questão, o centro da questão? Não é? O coração da igreja, ou como vocês trouxeram para nós, a centralidade, o centro da igreja, está muito claro para nós hoje, e a ideia é que a gente olhe para o discurso de Pedro, para o primeiro sermão pregado, e vê e entenda que o coração da igreja, o coração da mensagem, né, o centro de tudo é Jesus Cristo. Atos 2, capítulo 22, do verso 22 até o verso 36. É o que Paulo vai trazer para nós. Pedro vai trazer para nós
aqui falando a respeito da centralidade, do coração da igreja, né? Qual é o coração da mensagem, o conteúdo central de qualquer ensino bíblico. O conteúdo central de qualquer ensino bíblico tem que ser a centralidade de Cristo, assim como o conteúdo central de todo louvor e cânticos precisa ser Cristo, né? O propósito de tudo é que Jesus Cristo ele seja exaltado. E quando a gente olha para o discurso de Pedro, é muito nítido nisso, porque ele vai dizer para nós, né, que é o coração da exposição bíblica de Pedro. Nós vamos olhar para cada um desses detalhes e perceber que Pedro está trazendo e revelando Cristo. E quando a gente olha para o livro de Atos, vocês podem ver que o livro Lucas faz muita referência a textos que estão no Velho Testamento, né? É como se ele estivesse embasando aquilo que está acontecendo por textos ou profecias lá, então, do Velho Testamento. Por isso eu coloquei para nós aí, olha, que o coração da igreja, de qualquer igreja, e o coração do cristão, tem que ser Jesus Cristo. E aí Pedro, ele começa fazendo uma abertura, citando então uma referência, citando aí um texto de Joel, né, de Joel, do profeta Joel. E é interessante porque se a gente olhar para o discurso, a gente pode olhar e dividir o discurso de Pedro, pelo menos em algumas partes. A primeira parte é essa, olha, a resposta à multidão. Pedro, a partir de Atos capítulo 2, do verso 22 até o 36, se a gente pegar e começar a fatiar aquele texto, vocês vão ver que a primeira parte do texto é uma resposta àquilo que está acontecendo, né? É uma resposta à multidão. Por quê? Porque a multidão era um tempo de festa, a gente já estudou isso, né? Era um tempo de festa de Pentecostes, tinha pessoas de diversos lugares do mundo antigo e conhecido, e eles passaram a ouvir uma grande quantidade de pessoas falando na sua própria língua. Então você imagina um local onde você tem pelo menos 120 pessoas, e aquelas pessoas falando, né, e falando em outras línguas, e as pessoas escutando no seu próprio idioma. Isso provavelmente chamaria a nossa atenção. Chamou a atenção de uma multidão, de pessoas para saber o que estava acontecendo. E sempre tem aqueles que não participam, mas acabam criticando, né? E eles chegaram a dizer assim, olha, o que está acontecendo é que eles estão bêbados, né? Eles estão bêbados, né? E eles queriam saber exatamente aquilo que de fato estava acontecendo. E Pedro então se levanta e ele abre e ele traz lá a interpretação do texto de Joel, né? Porque a gente vai ver que ele cita Joel, mas ele acrescenta algo no texto. Então ele traz de certa forma uma interpretação e ele diz, olha, irmãos, ele diz a esses homens que estavam lá questionando, são 9 horas da manhã, não é possível que eles estão bêbados. Quem que vai beber às 9 horas da manhã? Né? Não é possível que eles estejam bêbados. Mas o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. É o cumprimento da profecia de Joel. E ele diz, olha, o que está acontecendo aqui é que Deus derramou do seu Espírito sobre todos, seja ele adulto, velhos, servos, servas, homens ou mulheres, ou seja, sobre toda a carne. Então Atos vai trazer para nós, do verso 14 a 21, Pedro dizendo, então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz,
e dirigiu-se então à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso e ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então ele traz aqui aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Mas, entretanto, Pedro acrescenta uma frase no texto de Joel, que ele diz que aquilo que estava acontecendo era um sinal dos últimos dias. Pedro traz a expressão de que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo. É como se Pedro estivesse inaugurando aqui os últimos dias. Pedro está dizendo, olha, nós estamos vivendo os últimos dias. E a gente olhando para o discurso de Pedro, ele traz também, citando o profeta Joel, a gente vê sinais a respeito da volta de Jesus Cristo. Ele começa falando de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e ele traz ali um cenário apocalíptico das coisas que haveriam de acontecer quando Jesus Cristo voltar. Então Pedro, ao anunciar isso, ele está dizendo, olha, estamos inaugurando os últimos dias. Atos capítulo 2, ele vai dizer, olha, o Espírito Santo está sendo derramado, nós estamos inaugurando os últimos dias. E ele fala também a respeito da vinda de Jesus, da volta de Jesus. É como se, então Pedro está abrindo para nós aqui um intervalo, irmãos. O intervalo entre os últimos dias e a volta de Jesus. E o que acontece nesse intervalo? O que o final do versículo 21 vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entre o último dia, a inauguração do início dos últimos dias, até a volta de Cristo, nesse intervalo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro usa a figura, o texto de Joel, e ele interpreta o texto de Joel dizendo, olha, o que vocês estão vendo. E ele começa explicando o que está acontecendo. Ele começa explicando aquilo que está acontecendo e usa o texto para trazer a interpretação daquilo que está acontecendo naquele momento, que é o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E é interessante porque a gente pode fazer muito bem um paralelo entre Atos 2 e o texto da Torre de Babel. É como se Deus estivesse revertendo a confusão das línguas, não é? E enquanto lá em Babel era a tentativa do homem alcançar a Deus, alcançar o céu, Atos capítulo 2 é o céu sendo derramado e alcançando o homem. Então nós temos aqui a primeira parte do discurso de Pedro. E a segunda parte é a parte que nós vamos focar hoje, que é a parte da exaltação de Jesus. É quando Pedro vai falar a respeito da aprovação, da crucificação, da ressurreição e da ascensão de Jesus. O processo todo é o processo de exaltação a Cristo. E é onde nós vamos focar mais, tá? Terceira parte é o empoderamento da igreja através do derramamento do Espírito Santo. Então vamos voltar lá. A Bíblia vai dizer para nós nesse processo, a
Bíblia vai mostrar a respeito da exaltação de Jesus. Mas vamos fatiar um pouquinho mais o texto. A segunda parte do discurso de Pedro também pode ser dividida em outras 3 partes. Tá? Então, além dele falar da exaltação de Jesus, ele também vai falar, como nós vimos agora, do processo da ascensão, da aprovação até a ascensão, da responsabilidade humana e a soberania de Deus, e aí o empoderamento da igreja através do Espírito Santo. Então ele vai trazer para nós algumas verdades. Tá bom? Vamos lá? Atos 2, verso 22. O povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês sabem. Chama a atenção aqui no texto algumas informações para nós. A primeira delas é que Pedro contextualiza geograficamente de onde Jesus é. Ele traz a informação de que Jesus, o quem? O Nazareno. E Jesus era questionado a respeito disso. As pessoas questionavam a respeito de Nazaré, ao ponto da Bíblia registrar que as pessoas perguntavam assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Então Jesus, o apóstolo Pedro, ele contextualiza e ele fala, olha, ele traz uma localização geográfica de onde Jesus viveu, né? Ele traz para nós, mostrando que Jesus é uma realidade e um fato, né? Algumas pessoas não acreditam algumas dizem até que Jesus não existiu. Mas Pedro vai trazer, olha, ele não só contextualiza geograficamente de onde Jesus viveu, como ele diz assim, olha, vocês o sabem, vocês o viram, vocês o conhecem. Ele ressalta o testemunho público a respeito de Jesus. É como se Pedro estivesse abrindo o leque e dizendo, olha, Jesus de Nazaré é um homem que teve um lugar onde viveu, teve um endereço lá, uma residência, um local onde ele esteve. Vocês viram, vocês ouviram, ou seja, ele existe. Vocês testemunharam que ele esteve entre nós. Então Pedro diz, olha, esse homem de Nazaré, esse homem que vocês sabem quem é, este homem é um homem aprovado por Deus. É um homem aprovado. E aqui começa da questão da exaltação de Cristo. Porque a palavra aprovado aqui tem o sentido de autenticar. Tem o sentido de confirmação. É como se Pedro estivesse dizendo, eu estou demonstrando que ele era alguém, a palavra aprovado quer dizer, olha, que Jesus era alguém que vinha da parte de Deus. Pedro está dizendo, um homem, o quê? Aprovado. Ele era um homem aprovado, ou seja, um homem que veio da parte de Deus, né? Um homem que é atestado, confirmado por Deus. Né? Ele é confirmado por Deus. E é interessante porque as pessoas, os religiosos diziam que Jesus fazia os seus milagres pelo poder de Belzebu. Outros diziam que ele era um falso profeta.
Alguns chegavam a afirmar, inclusive, que ele era a própria ressurreição de João Batista, né? Mas Pedro está dizendo que ele era um homem atestado e aprovado por Deus, que ele foi alguém enviado por Deus, que Deus colocou sobre a vida de Jesus o seu selo de autentificação, o seu selo de aprovação. E Pedro vai dizer, olha, vocês deveriam saber que ele foi aprovado por Deus, pelo simples fato, talvez ali, por aquilo que ele fez entre vocês. E o que ele fez entre vocês? Pedro vai dizer, olha, ele andou entre vocês realizando milagres, maravilhas e sinais. Então Pedro está dizendo, olha, os milagres, os sinais, os prodígios, aprovam, atestam que ele é alguém que foi enviado por Deus. Irmãos, e quando nós estamos falando de sinais, de maravilhas e de prodígios, nós estamos falando daqueles milagres que estão relatados nos evangelhos, ao ponto de Jesus transformar água em vinho, ao ponto de Jesus curar um paralítico, fazer o surdo escutar, ao ponto deles verem, terem visto Jesus ressuscitar alguém que havia morrido. Então, Pedro está dizendo, olha, vocês viram como ele esteve sobre a terra, andando em sinais e maravilhas, é um atestado. E eu gosto dessa outra parte, porque no grego essa palavra aprovado também pode ser traduzida como argumento. E aí fica muito forte para nós, porque é como se a gente pudesse dizer o seguinte, que Jesus era o argumento de Deus, não é? O argumento. Ou seja, e é interessante porque o verso 22 diz que ele fazia sinais e maravilhas que aconteciam por meio dele, como todos sabem. Mas Deus fazia sinais e maravilhas através dele. Ou seja, Deus realizou esses sinais e essas maravilhas através de Jesus. Isso porque nós estamos falando de um Jesus que é homem, e que por ser homem, precisa do poder de Deus para operar através dele, né? Então Deus está trazendo para nós, mostrando para nós, que o poder de Deus operava através de Cristo. Que esse poder, enquanto homem, vinha de Deus, né? Que tudo que ele fez, que tudo que nós sabemos que ele disse, que tudo quanto nós sabemos que ele realizou, ele disse, fez e realizou pelo poder de Deus. Ou seja, todos os milagres relatados, tudo no Evangelho, aconteceu com o propósito de confirmar que Jesus era o enviado, o Cristo de Deus. Atestam que ele é o enviado de Deus. Ou seja, o aprovado, o argumento, tudo que Jesus disse, tudo que ele fez, foi atestado pelo poder sobrenatural em Cristo e através de Cristo. E aí, essa é a primeira lente que a gente precisa usar para ler o Evangelho, para ler os milagres, para entender aquilo que estava acontecendo, para poder ver os milagres que Jesus realizou. A lente de que aquilo estava acontecendo, para aprovar e atestar que Jesus era o Cristo, né? Não faltam evidências, irmãos, em todo o Evangelho,
Não faltam evidências para nós de que o poder de Deus operou através de Cristo, em todas as áreas, em todas as áreas, né? Não faltam evidências. O próprio apóstolo Pedro, irmãos, é uma evidência do poder de Deus atuando através da vida de Cristo. Porque o mesmo Pedro que se levantou para falar com uma multidão e fez esse discurso que nós estamos analisando, é o mesmo Pedro que horas ou dias antes o havia negado. Alguma coisa mudou, não é? Alguma coisa mudou. Era o mesmo Pedro que agora se levanta diante de uma multidão e prega, anuncia com coragem. Pedro teve a certeza de que ele estava diante de alguém que era enviado de Deus, que era divino. Ou seja, irmãos, Cristo não é um mito, não é uma fábula, não é uma saga, não é lenda. Cristo é realidade, é fato. É um fato histórico, com base num testemunho público, porque Pedro disse, como vocês sabem. É um fato histórico, com base num testemunho público, com base no depoimento de pessoas, como vocês sabem. E a ressurreição de Jesus também não estava em questão naqueles dias em Jerusalém, porque eles sabiam o que havia acontecido, de fato, e Pedro apenas pregou para elucidar o que estava acontecendo com o derramamento do Espírito Santo. Então Jesus não é um mito, não é uma fábula, não é uma saga, não é uma lenda, ele é realidade. E é interessante que o mundo aceita Jesus como um líder, alguém histórico, como um profeta, um filósofo, o maior psicólogo que já existiu da Terra, o empreendedor, não é? Mas não aceita Jesus, às vezes, como filho de Deus ou como próprio Deus. O que nós vemos hoje é lamentável, porque há um esvaziamento da centralidade ou dessa questão de exaltar a Cristo. A gente olha, é lamentável que muitos estão esquecendo e deixando de lado essa centralidade de Jesus. E aí, quando a gente deixa o centro de Cristo, seja na mensagem, seja no louvor, seja nas nossas reuniões, alguma outra coisa assume o lugar. E as pessoas estão centradas no eu, no ego, nas necessidades sentidas das pessoas, não é? Eu vejo às vezes algumas coisas que estão tão focadas em personalidades, em pessoas, personalidades cristãs, algumas pregações, algumas mensagens que elas mais parecem motivacionais, né, para você alcançar as metas, para você alcançar os objetivos, que você tem que ter sucesso na vida. Esses dias uma amiga me perguntou o que ela estava fazendo de errado, porque segundo ela não estava tendo sucesso na vida. E ela dizia assim, eu oro, eu faço devocional, eu faço tudo que dizem que precisa ser feito, mas eu ainda não tenho meu emprego, ainda não tenho a minha casa, eu casei e não deu certo, e aquilo me entristeceu, porque é como se Cristo fosse, né,
não é pelo relacionamento. É como Cristo, o Evangelho tem sido olhado como um meio para ser alcançado. Exato. E não como fim. Exato. Isso que é voltar a essa exaltação a Cristo. Exato. Cristo não é um meio para você viver bem, para você alcançar. Cristo é o fim. Quer dizer, Exato. o motivo. Inclusive, ela pertence a uma igreja em que ela escuta o seguinte: você tem que bater meta, tem que salvar almas, eu não sei o que. Meu Deus. E ela se cobrando por isso. Né? Então, assim, irmãos, a centralidade de Cristo. E aí, como o pastor Samuel trouxe para nós, Jesus não é um meio, gente, é um fim. Sabe, ele não tem que ser um meio para resolver as questões da nossa alma. Ele tem que ser o fim da nossa alma, né? É o que Pedro está dizendo, Jesus é o nosso centro. Jesus tem que ser o fim. Apocalipse 22, verso 13, fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, é tudo. O último versículo, acho que você vai chegar lá, não queria adiantar. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a exaltação. É a exaltação. Amém. Glória a Deus. Jesus não é o... Ainda que Jesus seja suficiente para tratar todas as nossas questões, mas não é a finalidade. Não é? Então, é essa ideia de exaltar a Cristo, que é a ideia de trazer Cristo como o centro, como a espinha dorsal de tudo que nós fizemos. Não é? Como o grande sistema nervoso central, cabeça. E Pedro vai trazer para nós, olha, ele não é um mito, ele não é uma fábula, ele não é uma saga, ele não é uma lenda. Ele é uma realidade. E Pedro também vai dizer no verso 23, irmãos, que ele foi entregue conforme o plano estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram. Pedro vai voltar agora a sua fala para os homens que estavam ali, especificamente para os judeus que estavam ali. E Pedro vai dizer, olha, embora, mesmo que ele tenha estado entre vocês, mesmo que tudo que ele fez tenha atestado de que ele faz isso pelo poder de Deus, apesar dele ter feito maravilhas, apesar dele ter feito prodígios, apesar dele ter feito sinais, apesar dele ter sido um argumento vivo, além das provas que Deus deu através dele, apresentando que Jesus era o seu filho, Pedro vai dizer que a nação de Israel o rejeitou e o matou. E o mataram. E eles fizeram isso crucificando a Jesus. Crucificando o que era a morte talvez mais cruel e mais vil daquele tempo. A morte de cruz, embora tenha sido os romanos que tenham crucificado Jesus, Pedro está dizendo claramente àquela multidão de que eles têm responsabilidade sobre aquilo que aconteceu. De que o ato que eles fizeram, que aquilo que eles fizeram, como quando eles pediram a crucificação de Jesus, Pedro vai falar, vocês têm responsabilidade no que aconteceu.
Pedro está dizendo, olha, vocês têm responsabilidade porque vocês denunciaram ele falsamente. Trouxeram diante dele as autoridades romanas, vocês o entregaram às autoridades romanas, como Pôncio Pilatos, por exemplo, e vocês pediram que ele fosse morto. E é interessante, né? Ele está dizendo, olha, vocês o crucificaram por meio de homens maus. Mas no mesmo versículo, talvez no mesmo fôlego de frase, Pedro vai dizer que tudo isso aconteceu porque havia um plano pré-estabelecido por Deus. E o seu uma presciência divina daquilo que aconteceria. E é interessante porque eu não vou entrar muito nesse mérito, tá? Porque eu acho que aquilo que Deus uniu não separe o homem, né? Porque aqui nós temos a responsabilidade humana e o plano de Deus na mesma frase. Então, ter isso na mesma frase significa mais ou menos o seguinte, olha, que embora Deus seja soberano, embora Deus tenha um plano perfeito, embora Deus tenha tudo traçado plenamente aquilo que vai acontecer, isso não isenta nós, seres humanos, da nossa responsabilidade nas nossas decisões ou das nossas escolhas. Não isenta. Eu não posso entender de que a soberania de Deus me isenta das minhas escolhas, ou do tipo assim, se Deus já sabe tudo o que vai acontecer, se tudo já está determinado, de que vale a minha escolha? Né? E é interessante que eu não sei como, na nossa mente, se a gente tentar pensar nessa questão, da questão do livre-arbítrio do homem de escolher e a soberania de Deus daquilo que vai acontecer, a gente tenta olhar Deus pela nossa ótica. E parece que uma coisa não cabe na outra, né? Do tipo, como que se está tudo determinado, como é que eu posso ser responsável? É como mais ou menos o seguinte, né? Do tipo, então Deus não, se depende das minhas ações e das minhas escolhas, então Deus não conhece o futuro? Ou se Ele conhece o futuro e sabe tudo o que vai acontecer, o que dizer então as minhas escolhas, ou como que entra a minha responsabilidade? Será que eu sou um robozinho de Deus para fazer tudo que já está programado? E eu entendo que eu não consigo separar essas duas coisas aqui nessa manhã, gente. E nem tenho essa pretensão. Mas entendo de que se Deus falou que isso acontece, o nosso Deus é tão poderoso que Ele consegue viver, Ele consegue colocar na mesma frase a responsabilidade humana e a sua soberania. Ele é poderoso para isso. Alguém uma vez me fez uma pergunta dizendo assim, por que devemos orar a um Deus soberano, se Ele já sabe todas as coisas? Se Ele já sabe o que eu vou dizer, se Ele é todo poderoso, por que eu devo orar? E eu pensei assim, mas você oraria a um Deus que não fosse soberano e que não fosse todo poderoso? A gente nem oraria para Ele. A gente só faz a oração exatamente porque Ele é soberano e porque Ele é todo poderoso. Então Pedro vai dizer, olha, vocês tiveram essa responsabilidade. É como se Pedro estivesse dizendo, a humanidade foi responsável pela crucificação de Cristo. Porém, todas essas coisas aconteceram de acordo com a presciência, de acordo com o conhecimento de Deus. Sabe, porque se a gente tem a tendência de
trazer o pêndulo para um lado, ou para a responsabilidade das nossas escolhas, o livre-arbítrio, ou para a soberania de Deus. Pesar o pêndulo para os dois lados, para um dos dois lados, vai nos trazer problema de entendimento. Então, eu tenho absoluta certeza de que Deus é poderoso para equilibrar esse pêndulo, e a minha fé basta nisso, não é? De que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Exato, vai acontecer o processo. Sabe, Pedro vai dizer, olha, vocês são responsáveis. E é interessante porque a palavra grega aqui para conhecimento, para presciência, vem de prognoses, ou seja, no sentido de onde vem a nossa palavra prognóstico, né? De onde vem a nossa palavra prognóstico, que quer dizer, trouxe aqui, ó, prognóstico, quer dizer o seguinte, que ele traça o provável desenvolvimento de um futuro, ou resultado, como a Selma disse, de um processo. Sabe, isso quer dizer que Deus tem traçado o desenvolvimento futuro, como resultado de um processo. Ou seja, tudo acontece conforme aquilo que Ele estabelece. Deus já havia decretado a morte de Cristo. E exatamente da forma como Ele decretou, aconteceu. Mas isso não isentou Pedro de dizer que eles tiveram e que a humanidade tem a sua responsabilidade. Isso significa que Deus está no controle de todas as coisas. Gosto de uma frase que diz assim, que Deus está no controle da história universal, mas Deus também está no controle na história individual de cada um de nós. Exato, exato. Exato. Numa dessas conversas, nós estávamos conversando exatamente a respeito de José. E alguém disse assim para mim, olha, José, você viu o plano de Deus? Deus transformou José ao governador do Egito. E eu falei, é verdade, Deus transformou o governador do Egito. Mas o objetivo ali era muito maior, gente. Era muito maior do que ser o governador do Egito. Pensem comigo. Havia uma palavra profética que da descendência de Abraão nasceria quem? É a centralidade de Cristo aí, gente. A centralidade de Cristo aí. E houve fome na terra. Se há fome na terra, como que as pessoas vão se relacionar, como elas vão ter filhos, como elas vão sobreviver? Quem que estava ameaçado? A família da descendência de Abraão. E o que acontece na história? Qual era o único lugar que tinha comida, gente? O Egito. Então Deus leva a família de Abraão para o Egito. E Deus permite com que José seja o governador do Egito para sustentar a família de Abraão, para que o descendente de Abraão pudesse nascer, e nós então pudéssemos ser salvos através de Cristo Jesus. É muito maior do que ser simplesmente um governador. Olha a centralidade. O governador do Egito era o meio para alcançar a preservação da família e o cumprimento da palavra. A centralidade de Cristo. E aí, quando a gente coloca isso, irmãos, não fica muito maior do que ser só o governador do Egito? É muito maior. Para multiplicar. Sim. Mas a gente só vai conseguir fazer esse tipo de leitura se a gente olhar com os olhos da centralidade de Cristo.
E aí, se eu tiro essa centralidade, eu posso, é o que os coaches fazem, pega a história de José e a gente vai falar, então, não que José não tenha sido um administrador, gente. A gente olha para José e eu vejo José como um grande administrador. Um grande administrador. Alguém que organizou o Egito. Porque, olha, nós estamos passando por um momento, mas esse momento de prosperidade não vai durar. Não é? Alguém que separou, que fez tudo bonitinho lá. Mas alguém que um dia esteve diante do rei, e o rei perguntou, você pode interpretar? Ele disse, olha, eu não tenho a interpretação, mas Deus pode lhe dar a interpretação. Alguém que sabia que ele era um instrumento. Pensa no que é um instrumento. Né? O instrumento a gente vê aqui à noite. Mas se alguém não sobe lá para tocar, ele não toca sozinho. É como se José estivesse dizendo, eu sou um instrumento. Mas é Jesus que dá o play, é Deus que dá o play para que eu possa ser usado. Amém. E a gente só consegue entender isso, irmãos, se a gente ler a palavra de Deus com a centralidade em Cristo. Em Cristo. Senão eu posso pegar a história de José, qualquer homem estudado ou que tenha um mínimo de conhecimento poderia fazer uma excelente palestra ignorando esse fato e aplicando a vida de José. Não é? Então, mas a centralidade de Cristo. Exato. Né? A centralidade de Cristo. Ou seja, Deus está no controle. Ao mesmo tempo que nós somos responsáveis, então, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, Deus está no controle. O que significa que nenhum homem, nenhuma criatura pode sequer pensar ou imputar a Deus culpa ou pecado. Deus não isenta a responsabilidade, porque ninguém pode imputar a Deus a culpa ou o pecado por alguma coisa. Sabe, e esse Deus homem que nós vimos aqui, Jesus Cristo, foi pregado numa cruz romana, morreu de forma vergonhosa, injusta, a pedido de uma multidão, mas dentro de uma perspectiva correta, o que estava sendo cumprido era o que diz Isaías 53. O que estava sendo cumprido é o que Salmo 22 vai relatar, é o que Salmo 110 vai relatar, né? O que estava sendo cumprido é que Deus havia castigado o seu próprio filho e ao mesmo tempo não estava isentando a responsabilidade da humanidade nisso. Então, para o apóstolo Pedro, irmãos, isso era uma questão muito tranquila, porque ele coloca isso na mesma frase. Sabe, e olha só que interessante, a crucificação de Jesus, ela é a garantia, a certeza de que tudo que pode acontecer na nossa vida, irmãos, acontece porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que a nossa vida não está nas mãos de um médico despreparado ou que não sabe fazer uma cirurgia. A nossa vida não está nas mãos de um bêbado que bate o carro e mata toda a família. Mas a nossa vida está diante de um Deus todo-poderoso, sábio, soberano, que faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. A cruz, ela é a revelação da soberania de Deus, né? A cruz é uma obra, é uma iniciativa do plano da gloriosa graça de Deus, independente da maldade dos homens, mas para a salvação dos pecadores. E eu coloquei esse Deus homem, foi pregado em uma cruz romana, morreu de forma vergonhosa, injusta. Aqui. Não, aqui.
É isso. Deus planejou e decretou todas as coisas, e os humanos são responsáveis por isso. A soberania de Deus e a liberdade do homem estavam ambas envolvidas nisso. E aí Pedro vai continuar para nós, que tudo foi conforme ele estabeleceu. Atos 2, verso 24. Mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-la sobre o seu domínio. Alguém tem uma versão aí dizendo rompendo os grilhões? A qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Essa é muito mais bonita, né? Ou seja, embora Jesus tenha morrido, ele não poderia ser preso, acorrentado pelos grilhões da morte. Ele não poderia ficar na agonia, no sofrimento, nos grilhões, nas amarras da agonia da morte. O argumento que Pedro utiliza aqui para mostrar a exaltação de Cristo é que Jesus Cristo não apenas entregou a sua vida, mas como ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Pedro usa isso como um argumento, ele diz, olha, que Deus ressuscitou, ou seja, significa que Deus o ressuscitou, né? Significa que Deus não deixou a Jesus Cristo preso nos grilhões da morte. E sabe, Pedro faz essa afirmação, citando o Salmo 16, de 8 a 11. Para a gente ganhar tempo, eu vou resumir o que diz o Salmo. Ele faz essa afirmação citando o Salmo 16, de 8 a 11. E Davi, nesse Salmo, ele diz assim, que ele estava sempre diante da presença do Senhor. Que ele tinha alegria. É interessante no texto de Salmos, que Davi vai dizendo, olha, eu tenho alegria. E o meu coração, ele está alegre, mesmo na morte. Porque mesmo na morte eu ainda tenho esperança. Mostrando que a morte não era simplesmente um fim. Davi está dizendo, olha, que meu coração, mesmo na beira da morte, mesmo na morte, ele se alegra. Eu tenho esperança de que a vida vai continuar. Eu tenho esperança de que a morte não era o fim. E ele diz, olha, eu não ficarei repousado, seguro. Essas palavras que ele utiliza. Eu não ficarei morto para sempre. E Deus não permitirá que o meu corpo veja corrupção, ou seja, não é uma corrupção moral, né, ou como nós estamos acostumados, no sentido de que o meu corpo não veria decomposição, ou seja, que o corpo dele não apodreceria. E aí, Pedro cita essas coisas do Salmo, e ele diz para a multidão, olha, Davi está falando dele? Nós sabemos onde está o corpo de Davi. Vocês podem ver onde Davi está enterrado. Vocês estão vendo que o corpo de Davi sofreu decomposição. Vocês estão vendo de que o corpo de Davi está entre nós. Então Pedro chega à conclusão dizendo, olha, que Davi não estava falando a respeito dele. Mas Davi, como um profeta, estava falando a respeito de quem, gente? De Jesus. Davi, como um profeta, ele estava falando não a respeito de si mesmo, porque Davi morreu. Ele viu corrupção. Então ele não está falando dele, mas ele está falando de outra pessoa. E ele estava falando de Cristo, porque Davi era um profeta. Existem muitos salmos, alguns salmos na Bíblia que são salmos conhecidos como salmos messiânicos. Ou seja, salmos que anunciam e falam a respeito do espírito da profecia, que é Jesus Cristo.
né, que falam a respeito de Jesus. Davi fala que Deus havia prometido, as pessoas sabiam que Deus havia prometido a Davi que um dos seus descendentes se assentaria no trono para sempre. Como que alguém pode se assentar no trono para sempre? A não ser que ele seja eterno. A não ser que ele seja eterno. Davi estava profetizando que Jesus haveria de ressuscitar. Então, desde o princípio, a crucificação e até a ressurreição, tudo isso constitui o centro do Evangelho. A crucificação, a morte substitutiva, a ressurreição, a vitória sobre o pecado e a morte. Não há evangelho sem cruz e sem ressurreição, irmãos. Não há igreja se Cristo não for dela o centro. Sabe, não há igreja. Ou seja, Pedro está dizendo, olha, Davi não estava falando dele, irmãos. Está dando para entender? Então todo mundo quietinho. Davi não estava falando dele. Davi estava falando a respeito de Jesus. O argumento de Pedro é: Deus o ressuscitou. Davi profetizou a este respeito. No Salmo 16, do verso 8 ao verso 11, em Atos, e Pedro fala em Atos 2, de 25 a 28. Davi não estava falando de si mesmo, mas do Messias. E aí, o verso 32, Pedro diz: nós somos testemunha da ressurreição. Não era um evento, irmãos, uma história, algo que alguém contou. Eles estão dizendo: nós vimos. Somos testemunhas do que aconteceu. Por isso que eu sempre gosto de dizer que a profecia do nascimento de Jesus se cumpriu, a profecia a respeito da sua vida se cumpriu, da sua morte se cumpriu, da sua ressurreição se cumpriu. A profecia da sua vinda se cumprirá também. Não é verdade? Não há motivos para que ela não se cumpra. Sabe, e por último, para a gente já encerrar, Pedro vai exaltar a Jesus Cristo, falando da ascensão. Verso 24. Mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-la sobre o seu domínio. Pedro agora destaca, da ressurreição de Jesus. E ele, a partir daí, ele destaca a posição que Jesus ocupa. Ele vai destacar a posição que Jesus ocupa, o lugar de honra. É como Pedro diz: olha, esse Jesus que vocês entregaram, que ele morreu, que crucificou, ele está agora numa posição de honra. Ele está num lugar que é à direita de Deus, conforme Deus havia prometido. E conforme Deus havia prometido, Deus permitiu com que ele derramasse então o Espírito Santo sobre todos, para que a igreja pudesse cumprir então o seu propósito. A estratégia de Pedro aqui, de defesa da fé, é mostrar a todos naquele momento a respeito da ressurreição e também da exaltação de Jesus ao céu. E Davi também profetizou a respeito disso. No Salmo 110, quando ele diz que Deus colocaria todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, a posição de honra onde Jesus ocuparia.
E é por isso, diante de tudo isso, que Pedro está habilitado para dizer para nós o que está escrito em Atos capítulo 2, verso 36. Ele está pronto para afirmar: sabe, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vos crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. E ele conclui dizendo: olha, Deus o fez Senhor e Cristo. Portanto, saibam disto. Ou seja, a exaltação de Cristo em um lugar de honra é a coroação de toda a sua obra salvadora, desde a encarnação ao ministério, ao sofrimento, de morte, de ressurreição, de ascensão, de glorificação, que a gente também chama de exaltação de Cristo. Então, uma igreja que exalta Cristo é uma igreja que passa por tudo isso, gente, que não tira a centralidade de Cristo. E uma vez que ele fez isso, Deus o autorizou ele conceder o seu Espírito Santo. E era isso que aquela multidão estava vendo e ouvindo. E para encerrar, desde o princípio, a crucificação, a ressurreição, constituíram o núcleo duro do evangelho cristão. A morte substitutiva, a ressurreição, a vitória sobre o pecado e a morte. Não há evangelho sem cruz, sem ressurreição. Não há igreja sem este evangelho no centro. E a conclusão: a igreja, o old school, que é o termo que nós temos usado, é empoderada pelo Espírito Santo, expõe as Escrituras, exalta em Jesus Cristo, falando da sua aprovação, homem aprovado por Deus, homem Deus, cordeiro sem defeito, o pecado, a verdadeira esperança do crente, a exaltação, a crucificação, a morte substitutiva no lugar do pecado, ressurreição, vitória sobre a morte, e ele reina e intercede por nós junto ao Pai. Amém? E Pedro faz mais um outro discurso, irmãos. Nem coloquei isso aqui na aula, mas tem um outro discurso que Pedro faz lá em Atos, no capítulo 10, melhor. E ele vai falar a respeito de Jesus, e ele diz, Atos 10, 38. E ele diz algo interessante ali, que ele fala assim, a respeito de Jesus, ele diz: olha, eu testemunhei como Jesus foi cheio do Espírito Santo, como ele abençoou as pessoas, como ele libertou os cativos. Eu fui testemunha de que ele foi cheio do Espírito Santo e que ele andou entre nós. Atos, vamos abrir lá, 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro está dizendo: olha, eu fui testemunha disso. Eu vi o quanto ele é aprovado. Eu vi o que aconteceu. Sou testemunha de como ele andou pela terra, fazendo o bem. Porque Deus era com ele. Amém, irmãos?